Vamos ver o meu processo de escrita, que é algo diferente, talvez, de todos os outros. Cada um será único. Faz parte desse nosso clube de leitura a ideia de que conheçam os nossos processos de escrita. Esta é uma curiosidade frequentemente apresentada pelos leitores. Claro que eu sorrio, pois o que eu faço nasce de uma sensação da conexão entre coração e mente, em geral, com uma expansão que parece não caber em mim, como se houvesse um chamado, ou uma inspiração, ou uma conexão. Eu não saberei definir com clareza, pois isso é um misto de tudo isso que eu falei. Em viver o sonho, o caminho possível, havia o desejo de partilhar a experiência que vivi. E foi muito expansiva, rica e plena de significado a cada aventura vivida. Veio em especial da gratidão por tudo que eu experimentei. Cada passo dado neste caminho a Santiago de Compostela me trouxe a certeza de que os sonhos, quando planejados e transformados em projeto, podem sim ser vividos e de forma mais organizada, leve, em especial com entusiasmo e menos frustrações. Os meus textos saíram do processo de viver antes de transmitir ao leitor. E o caminho despojado, proporcionado pela proposta que construímos, Érica e eu, Érica foi minha parceira, me trouxe a proximidade comigo, com o meu ser essencial. Houve um tempo, talvez um longo tempo, em que eu não sabia o que focar com tanta determinação por um período certo e com um roteiro desenvolvido a partir da minha vontade. Era eu. Estaria comigo e com os comigos de mim. A minha vida tem se desenvolvido em projetos muito interessantes e essencialmente voltados ao desenvolvimento de pessoas. Estes projetos vão se desenvolvendo, criando corpo de acordo com o objetivo e os resultados que desejamos alcançar, o que sempre é um grande desafio. Nós transmitimos conhecimento que é praticado em exercícios que revelam muito mais do que a pessoa sempre terá descoberto. Como costumo dizer, é um processo mão na massa. Nós nos afastamos da teoria para viver o que deve ser vivido, para perceber o que deve ser percebido. Compreendemos que o caminho não é uma linha reta, pois cada ser é único. Estamos abertas ao que surge. Eu, em especial, estou atenta ao que o paciente me traz, à expressão que o seu corpo transmite. Então, trouxe para o livro que vivo nos processos em descoberta passo a passo de quem sou. Eu escolhi fazer o caminho ouvindo minhas vozes interiores. Caminhamos muitas pessoas rumo a um único destino, mas cada um passando pelo seu próprio caminho. No primeiro trecho que percorremos, subida acentuada, a partir de Ponta de Lima, uma diferença de altitude bem significativa, raízes de árvores cruzando o caminho, pedras de todos os tamanhos, por vezes trechos úmidos, poças, variedade de solo. E pensar que aquelas pessoas todas que seguiam o mesmo roteiro teriam escolhas diferentes a cada passo. A saudação Buen Camino, dita por cada peregrino, os pontos de apoio que encontramos para as nossas refeições ou para o nosso descanso, o encontro com tantas nacionalidades e todos com um ideal em comum, o encontro consigo e a chegada a Santiago. Imaginem diversos caminhos por todo o mundo, em especial pela Europa, que levam a Santiago de Compostela. O ritmo de cada peregrino, as suas preferências de caminhada, as suas condições físicas, a alimentação que ele deseja, o que é possível, bagagem, roupas, o tempo. Posso dizer que é encontrar dentro de cada um mundo único. Isso faz com que cada um tenha a sua escolha e, evidentemente, as interferências possíveis em cada trecho. Essa viagem trouxe ao meu mundo interior um suceder de pausas, de não interferências, de liberdade, de desconexão de notícias do mundo
Era eu e o meu caminhar, mesmo que acompanhada por outros, mesmo com todas as observações que tenha feito. O meu interior estava aberto e ampliado. E eu desejava viver a experiência de todas as descobertas que pudessem surgir. A partir dos inúmeros encontros comigo, de tantos momentos de silêncio, de tantas conversas tão livres e íntimas com Érica, em que parecíamos irmãs em descobertas, decidi que essa história poderia ser parte, como um roteiro, o que chamei de incidental, de algo maior que orientasse as pessoas a realizarem os seus sonhos. E veio o título, imagens retiradas de meus registros internos que começaram a me orientar. Pegar um caderno, anotar ideias, criar um roteiro para ter começo, meio e fim, e em especial para ser algo útil. Acordar de madrugada com o desejo de escrever. Sonhar e pensar em escrever. Parar o que fazia e seguir com ideias e passos para que outros tivessem boas experiências. Eu sempre quis ser útil, em especial ao escrever este livro. Tenho outro livro escrito, mas não publicado, e no momento escrevo outros 2, e descubro que cada um tem um jeito de ser criado, produzido, redigido. Cada um tem uma linguagem, intenção, gestos próprios. Sim, o livro tem gestos e eles são expressos, você os sente. Cada capítulo foi estruturado para trazer as ferramentas necessárias aos passos que fossem desenhados em cada sonho. Sempre com a ideia base de que saiu do sonho e logo se transforma em projeto, e este será desenvolvido com parâmetros, indicadores, por vezes planilha, fluxograma, sempre será bem-vindo para que tudo vá se tornando muito próximo, palpável, real e dentro do que é humano, dentro do que é possível, passível de mudanças. E o livro conta minhas experiências que levaram a perceber o impossível para mim, que evidentemente pode ser o possível para outra pessoa. O sentido, viver o sonho, caminho possível. Esse livro foi escrito como um convite, quase um roteiro básico que a Érica chama de manual. E sim, tem cara de manual, com ferramentas, processos, protocolos, elementos que levam à autodescoberta e à compreensão do que é ou não viável para o leitor. É um convite ao olhar voltado ao seu interior, a caminhar com coragem. Coragem é ação com coração. A permissão de viver o que irá surgir, o que irá nascer a cada etapa de seu sonho, que já se tornou projeto. Escrevi para lembrar que todos os sonhos serão possíveis e não serão lugares distantes. Sempre se pode chegar lá a partir de um primeiro passo. Eu transmiti o modo como escolhi viver cada dia, com mais tolerância, sentido, autenticidade. Como viver cada escolha sabendo que ela é viável a partir da minha mente, do meu coração, da emoção, atitude, ação alinhados. A entrega. Neste momento de clube de leitura em nova fase, ao mesmo tempo vivendo a leitura deste livro no online, envolvida com as percepções iniciais sobre as expectativas das leitoras, sinto que este sonho realmente é útil e poderá influenciar a vida de muitas pessoas. Cada uma a acreditar em si, em seus desejos, objetivos, competências. E esse completar é acompanhado pelo sentido que fará outras mulheres. Sim, as mulheres são as grandes leitoras, que também sonham, que se reformulam, que aprendem, que se transformam, que se reinventam, que acreditam que o caminho é possível. E desejo então que cada página que esta experiência de escrita lembra a você que não há distância entre você e seu sonho. Há apenas o passo inicial que você decide dar e a ele se seguirá o outro, até que você chegue onde você deseja. E esse passo pode e deve ser dado hoje. O que você fará? O que pensará diferente para viver o que deseja?
Eu sou Maria Helena Costa e este é o meu sonho vivido e transformado em instrumento para você usar. Desejo que este inspire você a viver o seu sonho, porque o caminho é possível e ele começa agora dentro de você. E ele só pode ser feito por você, pela sua vontade, pelo seu empenho, pela sua garra, pela sua coragem de viver aquilo que você deseja viver. Eu quero acompanhar você nessa jornada. Você me permite?